vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que se nós quisermos ter a presença do Senhor constantemente na nossa vida, nós temos que nos arrepender e nos converter. Amém? Então nós vamos curvar a cabeça agora e vamos juntos orar, pedir a Deus que nos dê uma palavra nesta noite, uma palavra que mexa com a nossa maneira de pensar, falar, proceder, e que a gente saia daqui mais crente do que quando entrou. Amém? Que a gente saia daqui com mais entendimento da palavra do que quando entrou. E que a gente saia daqui, não é, com mais crescimento em Jesus do que quando a gente entrou. Porque se existe uma coisa que não pode acontecer na vida do crente na hora do culto, é ele vir para a igreja, entrar de um jeito e sair do mesmo jeito. Não. Nós temos que nos deixar Deus falar conosco e nos mudar. Amém? Então vamos orar. Amado e querido Deus, bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Senhor, a ti a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, conjuntamente elevamos as nossas vozes aos céus para render a ti ações de graça, para te agradecer pelo teu amor para conosco, um amor que não merecemos, um amor imenso, um amor grandioso, maravilhoso para conosco. Muito obrigado, meu Deus, por este amor que não tem fim. Obrigado também pela graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela tua graça nós vivemos, pela tua graça nós existimos, pela tua graça nós nos movemos. Te agradecemos também pelas consolações do teu Espírito Santo, que está conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Bendito seja o teu nome, pelo conselho, pelo amparo, pela orientação, pelo Espírito Santo pegar em nossas mãos e nos guiar. Obrigado também pela vida de cada irmão, de cada irmã, os que estão aqui, os que não podem estar. Nós te pedimos, meu Deus, que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Que a fé venha pelo ouvir e ouvir a tua palavra, e que esta palavra venha causar um impacto na nossa maneira de pensar, falar e proceder. Que nós possamos sair daqui de acordo com a vontade do Senhor, mudados e transformados pelo poder da tua palavra. Envia a tua palavra e nós seremos sarados. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, perdoa nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus, em Atos 3, verso 19, aonde a palavra de Deus, sendo falada através do apóstolo Pedro, que pregou, essa mensagem Pedro pregou lá no templo em Jerusalém. E por que Pedro teve que pregar esta mensagem? O que motivou Pedro a pregar esta mensagem? Quando a gente lê o capítulo 3 de Atos, a partir do versículo 1, nesse capítulo aconteceu uma coisa maravilhosa. Uma coisa que quando a gente lê, a gente tem vontade de dar glória a Deus, porque a gente vê o poder tremendo do Senhor. A Bíblia diz que Pedro e João, era 3 horas da tarde, eles subiram ao templo para orar. Lá no templo em Jerusalém, havia vários horários em que o povo subia. O templo ficava numa montanha, até hoje, lá no Monte Moriá. O templo foi construído justamente no local em que Abraão, segundo os historiadores, ia sacrificar Isaac. Outros dizem que era a ilha que Davi comprou, mas ele ficava no alto. Se você for em Jerusalém, até hoje você olha, está lá a cúpula do templo. Hoje não tem um templo mais, tem uma mesquita muçulmana,
Mas você olha assim, Jerusalém está no alto. Por isso que Pedro diz assim, que era 3 horas da tarde, eles subiram ao templo para orar. E quando eles chegaram na porta do templo, numa porta, o templo tinha várias portas, cada porta tinha um nome. Tinha a porta de Boaz e tinha uma porta chamada Porta Formosa, que era chamada a porta mais bonita do templo. Ela era de bronze, enorme, ela era toda enfeitada com prata e ouro e pérolas preciosas. Por ali entravam os reis de Israel para adorar a Deus, por ali entravam os nobres, os príncipes e o povo comum também. Agora veja que coisa interessante, lá nessa porta formosa, que deveria estar 2 guardas na porta, não tinha 2 guardas, mas a história bíblica diz, Lucas diz, que quando Pedro e João subiram ao templo às 3 horas da tarde, quando eles iam entrando na porta formosa, quem estava lá era um homem paralítico há 38 anos. Ele era colocado lá na porta para esmolar, para pedir esmolas, para os judeus piedosos que passavam, né? E a Bíblia diz que quando Pedro e João iam entrando no templo, esse homem olhou para Pedro e João e clamou, e pediu, e suplicou, e disse para eles: dai-me uma esmola. E a Bíblia diz que naquele momento Pedro parou, olhou para aquele homem, e Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder do Senhor Jesus Cristo, ele olhou para aquele homem e ele disse assim: olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que é que Pedro tinha ali, irmão? Ele tinha o poder de Deus, ele tinha a autoridade do Espírito Santo. Ele olhou para aquela alma sofrida, pobre, miserável, e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E Pedro estendeu as mãos, e quando o homem pegou na mão de Pedro, ele deu um salto pelo poder do Espírito Santo, e começou a andar, e ele entrou no templo saltando, pulando, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela multidão que estava no templo, quando viu o homem pulando, saltando e louvando a Deus, eles ficaram espantados, eles ficaram abismados e correram para ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque todos conheciam aquele homem, todos sabiam quem era aquele homem. Eu fico imaginando ali, viu, irmã Célia, o povo conversando: rapaz, eu não acredito, é fulano que está andando, é fulano que está pulando, mas como pode? A gente passou na porta e agora há pouco ele estava lá todo entrevado, com as perninhas fininhas, coitadas, sem movimentar muitos anos, raquítico lá na porta, e ele está saltando e pulando e louvando a Deus, como se fosse um guerreiro, como se fosse um atleta, como se fosse um jovem, como se fosse uma gazela pulando, um animal pulando. Como é que pode? Aí eles correram para ver o que estava acontecendo. Aí a Bíblia diz que Pedro tomou a palavra e ele fez uma tremenda e poderosa mensagem sobre o arrependimento e a conversão. E a Bíblia diz que naquele dia quase 5.000 almas se converteram a Jesus. Olha que mensagem! Como eu queria estar lá para ver essa mensagem. Como eu queria estar lá. Eu acho que ia ficar louco de tanto dar glória a Deus, de tanto chorar, de tanto louvar a Deus, que realmente é uma coisa maravilhosa. Aí o texto diz que Pedro falou para aquele povo que eles tinham que se arrepender e se converter. Numa última mensagem que nós falamos aqui, nós falamos de arrependimento. O arrependimento na Bíblia, ele significa mudança de pensamento. Então, arrependimento na Bíblia significa mudança de pensamento. Eu expliquei para vocês que é mais ou menos assim. Por exemplo, uma pessoa não acreditava na Bíblia, aí ela muda de pensamento e passa a acreditar na Bíblia. Uma pessoa não acreditava em Jesus como Salvador, aí ela passa a acreditar em Jesus como Salvador, ela mudou o pensamento.
Uma pessoa não acreditava na salvação, mas quando ela passa pelo arrependimento provocado pelo Espírito Santo, ela passa a crer e recebe a salvação. Então há uma mudança de pensamento. A Bíblia chama essa mudança de pensamento, a Bíblia chama, esse estado de mudança de arrependimento. Mas Pedro diz que nós não temos só que nos arrepender, nós temos que nos arrepender. Para que a obra da salvação seja completa, nós temos que nos arrepender e nos converter. Eu falei para vocês que tem muita gente na igreja, e hoje tem muito crente, tem muita gente nas igrejas arrependido, mas ainda não é convertido. Porque mudar de pensamento é só a primeira etapa da salvação. É preciso haver a obra completa, arrependimento e conversão. Vamos então definir o que é conversão na Bíblia. Veja, a conversão ela pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa na qual ela se volta em pensamento e em comportamento para Deus. Olha que coisa, hein? Não muda só a mente, muda a maneira de ser da pessoa. No arrependimento e na conversão há duas mudanças. Primeiro vem a mudança da mente. Eu não acreditava, passo a acreditar. Eu não aceitava, passo a aceitar. Eu não concordava com Deus, eu passo a concordar com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo me convence pelo poder dele, de que eu tenho que crer em Jesus, que eu tenho que aceitar Jesus e que eu tenho que seguir Jesus. Mas na conversão há uma mudança de comportamento, de atitude. Por isso que está aqui. A conversão pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa na qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Observe que há dois movimentos presentes na conversão. Um movimento de afastamento do pecado. O arrependimento nos ajuda, nos leva a se afastar do pecado, caracterizado pelo arrependimento, e um movimento de aproximação de Deus, caracterizado pela fé. Então é importante a gente entender isso. É por isso que às vezes a gente não entende porque tem pessoas que passam anos e anos na igreja e ela não muda algumas atitudes nunca. Mas ela crê em Jesus, ela é crente, ela às vezes é até batizada, toma ceia e não muda. Por quê? Porque ela precisa se converter. Ela tem arrependimento. Pastor, como é que o senhor prova isso? Olha, um dia Jesus estava andando com os apóstolos. Aí Pedro falou lá um negócio. Jesus disse para ele assim: Pedro, quando você se converter, vá e anuncie os seus irmãos. Mas quando a gente lê isso, que Jesus disse para Pedro, o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro já estava andando com Jesus há mais de 3 anos. Já era apóstolo, expulsava demônio, curava enfermo, já pregava, já era discípulo de Jesus. E Jesus disse para ele depois de 3 anos: quando você se converter, vá e anuncie os seus irmãos. Sabe quando foi que Pedro se converteu? Sabe quando foi que Pedro se converteu? Quando deu a conversão de Pedro. Por isso que a gente tem que ser paciente um com os outros. Porque enquanto um se converte da noite para o dia, outro se converte depois de alguns anos, outro só vai se converter no final da vida. Por isso que Jesus disse assim, ele contou uma parábola que um homem plantou
uma plantação de trigo. Aí veio o inimigo e plantou o joio de noite. Aí quando os empregados do homem da fazenda levantou de manhã para cuidar da roça de trigo, que eles foram olhar e falaram: poxa, mas tem joio aqui no meio. Aí chamaram o dono da fazenda e falaram: Senhor, quer que a gente arranque tudo e deixe só o trigo? Aí Jesus disse assim: não, deixe o joio crescer junto com o trigo, para que no final, quando a colheita estiver pronta, a gente arranque os dois, separe o trigo do joio. Mas Senhor, por que tu não quer que a gente tire o joio agora? Jesus disse: porque se você vai tirar o joio agora, você pode arrancar o trigo junto. Isso é sabedoria divina. O que Jesus está ensinando para a gente aqui? Muitas coisas. Ele está dizendo que às vezes, por nossa falta de paciência, a gente pega o novo, que a gente chama de novo convertido, e joga ele fora. Que a gente não tem paciência de trabalhar de Deus na vida dele. E quem trabalha na roça sabe disso. Entendeu? Então o que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo para nós o seguinte: ó, tem árvore que você joga a semente, em 2 dias ela brota. Não é assim? Em uma semana ela está grandinha, em um mês ela está forte. E tem árvore que você vai jogar a semente, e meu amigo, pode sentar no banquinho, preparar um chabó, que você vai levar muitos anos para ver ela dar fruto. Vou dar uma ilustração. Lá na minha terra tem uma tal de jabuticaba. Misericórdia. Olha, eu lembro que eu fui lá na terra da esposa do pastor Clemente, da irmã Sônia, né? Lúcia, desculpa, irmã Lúcia, né? Eu me lembro que eu andei por lá, ó, 87. O irmão Josafá plantou lá uns pezinhos de jabuticaba. Irmão, eu fui comer dessa jabuticaba agora, quando eu voltei lá. Olha, leva anos e anos, né? Para ela dar fruto. E a gente tem que aprender com essas coisas. Então veja a conversão, como é que ela se dá. Vamos lá? Vamos ver a conversão? Podemos dizer que a conversão, ela possui os seguintes frutos e os seguintes elementos. Qual é as provas e os frutos que a Bíblia nos dá de que nós somos convertidos ou estamos nos convertendo? Aí é que a gente tem que aprender isso. Primeiro, na conversão há uma iluminação da mente. Por essa iluminação, o pecado é conhecido como ele é na sua realidade. Quando o homem passa pelo arrependimento e pela conversão, ele passa a reconhecer a realidade do pecado, a malignidade do pecado, o poder maldoso que tem o pecado, e entendendo isso pelo poder do Espírito Santo, o homem passa a se arrepender dos seus pecados e a abandonar os pecados. Amém, irmãos? Então veja mesmo, é assim, ó, o cara bebia, não bebe mais. Estão entendendo? Ele roubava, não rouba mais. Estão compreendendo? Isso é o que? Uma conversão. Ele chega na igreja, ele ouve o evangelho, ele se converte a Cristo, ele ouve que não deve matar mais, adulterar, roubar, né, levantar falso testemunho, e ele passa por uma transformação. Ele reconhece que tudo isso é pecado e deve ser abandonado, certo? Na conversão, um comportamento que desagrada a Deus, o crente procura abandoná-lo. Na conversão, a pessoa passa a perceber isso, que o pecado desagrada a Deus, que o pecado separa de Deus, que o pecado mata o homem na presença de Deus. Então, no arrependimento há uma mudança de pensamento, e na conversão há uma mudança de coração e de comportamento. Uns se convertem
rápido, tem outros que vai levar tempo. Eu conheço gente que se converteu, fumava, né? Na mesma noite, entregou o maço de cigarro ao pastor e nunca mais fumou. Mas eu conheci irmãos que eu pastoreei eles, que eles levaram 1 ano, 2 anos para abandonar o pecado. A gente fazendo campanha de oração, jejum por ele. Pessoas que quando falavam, fedia cigarro. E levou 1 ano, 2 anos para abandonar o cigarro. E graças a Deus, depois de perseverar, depois de buscar, eu me lembro muito bem de um irmão, né, lá do povoado Tabocas, lá em Sergipe, que ele tinha esse vício, e um dia ele chegou na porta da igreja, eu era missionário, ele falou assim: missionário, a partir de hoje, em nome de Jesus, não vou mais não. E acabou, irmão, não fui embora não. Deus deu graça a ele, ele foi liberto. E veja, enquanto um se liberta rápido, outro se liberta. Mas o que é importante a gente entender é que todos sejam libertos. Amém? E Deus seja glorificado em tudo e em todos. Amém? Por isso que a Bíblia nos exorta e nos manda: orai uns pelos outros. Então, na conversão há uma iluminação na mente. Segundo, na conversão há uma autêntica tristeza pelo pecado. Crente convertido é crente que quando peca fica triste, fica com a consciência pesada. Pessoas que estão na igreja e pecam e a sua consciência não acusa, ele precisa aceitar Jesus de novo. Tem alguma coisa errada, porque biblicamente falando há uma autêntica tristeza pelo pecado. Por quê? Tendo percebido a gravidade de cada um dos seus pecados, a pessoa que se converte se arrepende verdadeiramente. Esse arrependimento diz respeito à tristeza que ela sente por ter desobedecido ao Senhor, e a sua disposição de mudar, ela apresenta diante de Deus. Ou seja, uma pessoa convertida, quando ela peca, a sua consciência o acusa, e ela busca de Deus o perdão e o abandono desse pecado. Ela não se conforma com o pecado que ela comete. Terceiro fruto que a gente vê: humildade e confissão do pecado. Ela não só reconhece, mas como ela confessa e deixa. Eu anotei aqui para que vocês possam entender melhor. Humildade e confissão do pecado. Tendo tomado consciência da gravidade dos seus pecados, a pessoa que se converte logo se preocupa em pedir perdão a Deus por tê-lo cometido, e em pedir perdão também às pessoas que foram prejudicadas pelos seus pecados. Isso envolve a ideia de restituição pelos danos causados, sempre que isso for possível. Quer ver um exemplo? Jesus entrou em Jericó, quando ele ia passando debaixo de uma árvore, tinha um homem chamado quem? Quem lembra o nome dele? Zaqueu. Jesus olhou para ele e disse assim: hoje convém, Zaqueu, posar em tua casa. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu era um publicano, chefe de publicano, um homem muito rico. Ele deu um banquete de recepção a Jesus. Aí ele sentado, Jesus falando, Jesus instruindo, Jesus pregando, Jesus ensinando. Aí de repente Zaqueu tomou a palavra e disse assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver quantas vezes? Quem lembra da história? 4 vezes mais. Aí Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. O que foi que houve com Zaqueu? Houve um arrependimento e houve uma conversão. E na conversão de Zaqueu houve uma mudança de comportamento. Aquele homem que roubava os outros 4 vezes mais, agora estava dizendo que ia devolver 4 vezes mais. Isso se chama o quê? Conversão.
ele não só reconheceu o pecado, mas ele reconheceu o pecado, confessou o pecado e tomou uma atitude contra o pecado. Ele reconheceu que era ladrão, ele confessou que era ladrão, porque quando ele disse que ia devolver, ele estava dizendo então que tomou, e todo mundo sabia que ele metia a mão mesmo, que os publicanos eram ladrão, trapaceiro, que lê a cultura da época, a história da época sabe disso, e houve o quê? Uma atitude de mudança. Vou devolver 4 vezes mais. E olha, o reconhecimento, a confissão e a mudança dele foi tão sincera que Jesus glorificou a Deus por isso. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. E Jesus não ia dizer isso de uma pessoa que não tivesse se convertido, porque Jesus é Deus, ele sabia que estava no plano. Então houve uma mudança de comportamento, houve uma confissão do pecado e um abandono. Na conversão também há uma aversão ao pecado. Aversão, a pessoa passa a ter aversão ao pecado. Tendo percebido a gravidade do pecado, a pessoa que se converte passa a sentir aversão pelo pecado que anteriormente lhe trazia prazer e se esforça para fugir dele. Eu vou dar um exemplo meu, de vida minha. Os irmãos devem ter um de vocês também. Eu gostava muito de cachaça, da Mardita, da 51, Pitu, Serra Grande. Era de tudo, provar tudo. Às vezes eu era atraído pelo cheiro, o cheiro me agradava. Quando eu ia beber, eu pegava um copo assim, primeiro eu cheirava, para sentir se era boa mesmo, cachaça pura. Eu sabia pelo cheiro que a cachaça era boa. Irmão, quando eu sento hoje junto um bêbado, você não sabe o que eu passo. Me dá uma agonia de sentir aquele cheiro. Olha, uma vez eu peguei esse ônibus da saúde aqui para casa, sentou um caba, irmão, eu acho que saía fedor de cachaça até pelos fios de cabelo. E o ônibus cheio, irmão. E eu sentado. E para minha infelicidade eu estava sentado no canto. Ele sentou na cadeira da ponta. Não dá nem para eu levantar, eu saí. E não tinha como eu sair, porque o ônibus estava cheio. Irmão, me desculpe que eu vou falar para vocês. Eu não vomitei porque eu orei. Pedi a Deus para não vomitar, porque eu fiquei passando mal. Era o ônibus 51. Quando eu desci ali perto do Extra, irmão, para subir para casa, foi o maior perrengue. Me senti mal. Por quê? Vou explicar para você por quê. Quando eu aceitei Jesus, eu ainda continuei bebendo. Mas um dia, eu orei ao Senhor dizendo assim: Senhor, me ajude a abandonar esse vício a tal ponto que eu não suporte mais sentir o cheiro da cachaça. E Jesus me deu. E Jesus me abençoou. Aquele cheiro que me dava prazer, agora me dá aversão. Aversão. Por isso que eu falo, eu dou graças a Deus pelos irmãos lá de Recife, na igreja que eu me converti. Por quê? Porque eles tiveram paciência comigo. Eles viram que eu aceitei Jesus, mas eles sabiam que eu ainda continuava bebendo, que eu tinha dificuldade. Mas eu me lembro, irmão, até hoje nenhum nunca chegou dizendo para mim, botando dedo na cara assim: para você não se converteu? Por que você está mandando essa cara? Você não é crente, não? Não, a maioria quando me encontrava, falava assim: irmão Ivaldo, estou orando por você. Irmão Ivaldo, como é que está a luta, meu irmão? Estou orando, estou jejuando por você. Tenha fé em Jesus. Um dia você vai se livrar disso. Um dia o Senhor vai te livrar disso. Um dia o Senhor vai te dar força. E aqueles crentes, quando eles falavam isso, irmão, me dava mais ânimo para lutar contra o pecado. E quando eu caía no pecado, eu sentia tristeza. E eu me lembrava da
irmãos. E quantas vezes eu não disse assim para Deus: Senhor, se tu não quer ouvir minha oração porque eu não tenho fé, mas ouve a oração da irmã fulana, do irmão fulano, do irmão Beltrano, que está orando e jejuando por mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Esses homens e mulheres são homens e mulheres de fé, então por amor a eles, ouve eles e me liberta. E Deus tem misericórdia. Então, irmão, a conversão, ela provoca uma aversão e um abandono do pecado. Outro fruto, a conversão, ela provoca um retorno para Deus como Pai. A pessoa não só se arrepende, não só muda do pensamento, mas ela corre em direção de Deus. Ela corre para abraçar o Pai. A conversão é uma meia volta. É como se a pessoa estivesse indo para cair lá no buraco, lá no outro lado da rua. Aí alguém grita para ela: cuidado, você vai cair no buraco. Aí ela dá meia volta e se afasta do pecado. Olha que coisa interessante. O pecado, ele te leva para cair no abismo. A conversão te desvia do abismo e te afasta do pecado. Mas ao contrário do que o pecado faz, o pecado te leva para a morte, a conversão te leva para a vida, porque a conversão te leva para os braços de Deus, aleluia. E Deus é vida, e Ele é vida e abundância, aleluia. Então a conversão leva o homem a retornar para Deus. Por isso que Jesus disse para nós aqui: hoje entrou salvação nessa casa. Todo mundo ficou espantado com o que Jesus disse, porque Zaqueu se converteu, tendo se arrependido pelos seus pecados e procurado o perdão de Deus e do próximo. A pessoa que se converte busca ansiosamente refúgio em Deus, confiando que será recebido, não por causa de algum suposto mérito que tenha, mas por causa da grandeza da graça de Deus, que em Cristo Jesus perdoa o homem dos seus pecados e transforma a sua vida. Tudo isso é pela graça. Amém? Então a conversão aproxima o homem de Deus. E outro ponto que eu coloquei, são vários frutos da conversão. A conversão, ela provoca uma alegria genuína, verdadeira e sincera pelo perdão dos pecados. Amém? Quando o homem se converte, ele se arrepende e se converte, o coração dele é invadido pelo perdão e pela alegria do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim, que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende e se converte. Aleluia! A festa no céu para a glória de Deus. Deus se alegra, os anjos, as criaturas celestes se alegram, porque há uma festa. Veja, encontrando perdão gracioso da parte de Deus, ele ou ela que se converteu sente alegria plena e uma profunda e abundante paz, independente das circunstâncias que a rodeiam. Ou seja, ela se encontra com Deus, recebe o poder de Deus, é transformado por Deus. Por isso que isso tem que ser pregado para as pessoas. As pessoas precisam entender o que é isso. E por último, um dos frutos e um dos mais maravilhosos, a conversão traz para o coração do que se converte um amor genuíno por Deus e pelo próximo. Quem se converte, quem é convertido, irmão, ama a Deus e ama o próximo. Se você vê uma pessoa dizendo assim, eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo, ela não se converteu. Quem ama, recebe o pacote inteiro, tem que amar a Deus e ao próximo. E a Bíblia diz que não só a Deus e ao próximo, também os inimigos. Não é fácil não ser crente. Pensa que ser crente é fácil? Se ser crente fosse fácil, Jesus não tinha morrido numa cruz, não, irmão. Não é brincadeira, não. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço, é por luta. Então,
quem é verdadeiramente convertido passa a sentir e a viver um amor profundo por Deus, pelo próximo e até pelo inimigo. A Bíblia, Jesus diz assim: orai pelo que vos persegue, bendizei o que vos maldize. Crente que é crente não fica orando: Senhor, pesa a mão naquele vizinho lá, ele é meu inimigo, arranca a cabeça dele, mata a mulher dele, deixa o filho dele vivo, e se puder mata o cachorro também e o gato. Não é crente não, irmão. Não é crente não. Eu conheci um senhor que ele tinha um ódio tão grande de crente, tão ódio, tão grande, que ele era vizinho de uma igreja nossa. Quando a gente se reunia para orar, ele e a mulher ficavam jogando pedra em cima do telhado da igreja. Os crentes, os poucos crentes que tinham carro, estacionavam o carro na frente da igreja, a gente tinha que deixar diácono olhando, porque senão ele ia lá com o canivete e furava o pneu do carro dos irmãos. O homem perturbava a gente de tudo quanto é jeito. E o povo, missionário, nós vamos orar para Deus pesar a mão. Eu digo: não, para Deus pesar a mão não, vamos orar para Deus converter ele. Não, esse aí não tem jeito não. Eu digo: rapaz, Deus converteu o Paulo, não converte esse aí. Oxe, Paulo, um capa ruim que não valia um centavo. Jesus converteu ele se tornou um dos maiores apóstolos. Jesus não tem poder para converter esse homem. Pô, eu trabalhei lá 34 meses, na terra da Jô, lá no interior. Trabalhei 34 meses lá, 34 meses orando por ele. Saí de lá e não tinha se convertido. E eu ainda não esqueço, o último culto que eu fui lá, uma irmã da minha lembrou: tá vendo, missionário? O senhor está indo embora e essa peste que mora do lado aí não se converteu. Eu dei foi risada. Eu digo: mas eu vou continuar orando por ele, lá de São Paulo, para onde eu vou, e a irmã vai continuar orando por ele. Aí fui num aniversário da igreja, lá em Sergipe, de 24 de janeiro, lá no João Alves Filho, numa igreja nossa. Quando eu estou lá no culto, eu começo a olhar para um senhor já velhinho, que na época ele já era velho, ele estava bem adiantado. E eu fico olhando assim, eu digo: meu Deus do céu, aleluia. Eu lá no culto, eu digo: eita Jesus, né? Eu até disse para Deus, a gente usa umas expressões, até disse para Deus assim: eita Jesus, eu não acredito. Meu Deus, é aquele senhor. O que ele está fazendo aqui? Ele e a velhinha dele lá abraçadinhos, os dois, entendeu? Aí eu não aguentei, o pessoal lá louvando, aí eu saí devagarzinho assim do púlpito, fui lá, aí eu olhei para ele, aí ele olhou para mim e falou assim: o senhor está me conhecendo? Eu disse: eu estou. Aí ele disse assim: o senhor está conhecendo mesmo? Eu disse: eu estou. Quer uma prova? Aí ele disse: quero. O senhor era o homem que jogava a pedra lá em cima da igreja. Aí ele disse assim: sou eu mesmo. Aí ele olhou para mim e falou assim: posso dar a paz do Senhor para você, meu irmão? Irmão, quase que eu não voltei para o púlpito para pregar. As pernas ficou tremendo de alegria. Eu fiquei muito feliz, abracei ele, abracei a mulher dele. Morreu crente, irmão, morreu crente os dois. Já dormiram do Senhor, estão guardados para a ressurreição do salvo. Se converteram, irmão. Se converteram. Deus é poderoso, quando a gente crê, Deus faz, irmão. Então a Bíblia diz que quando uma pessoa se converte e ela é verdadeiramente convertida, ela tem um amor profundo por Deus, pelos seus irmãos e pelo próximo. Como resultado do perdão dos seus pecados e de sua reconciliação com Deus, a pessoa que passa pelo arrependimento e a conversão e que se converte, passa a amar a Deus intensamente e ao próximo como a si mesmo, sentindo prazer genuíno em estar na casa de Deus para adorar a Deus e servir aos seus irmãos. Sem conversão. Glória a Deus. E a gente precisa lutar por isso a cada dia. Amém? Por isso que a Bíblia, ela nos exorta em vários textos, como por exemplo, Isaías 45, verso 22. Veja aí na sua Bíblia, confira aí. A palavra diz assim, ó: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Deus está dizendo assim: você quer salvação, você quer conversão, você quer a transformação, olhe para mim, se achegue a mim e eu te salvarei. Amém.
Agora vá para Ezequiel 3, verso 11. Olha o que a Bíblia continua falando. O Senhor continua dizendo assim, ó: convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que havereis de morrer, ó casa de Israel? Deus clama aos homens, às mulheres, para que se convertam, porque se não se converterem, o resultado vai ser a morte. Então as pessoas têm que se converter. Atos 2:38, vários textos aí para os irmãos e as irmãs marcar. Uma hora talvez você converse com alguém, lê esses textos para ele. Atos 2:38, Pedro diz assim, ó: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Crente convertido é crente cheio do Espírito. Louvado seja Deus. Atos 16:31, Pedro também diz, Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então esses são os frutos do arrependimento. Então, se nós somos verdadeiramente arrependidos, isso vai ser demonstrado pela nossa mudança de pensamento. E se nós somos verdadeiramente convertidos, isso será demonstrado, através da nossa vida cristã, no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar, falar e proceder, e não deixar Deus trabalhar em nós. Por isso que Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por isso que, escrevendo aos Efésios, ele disse assim: se você é crente, quem roubava, não roube mais, quem mentia, não mente mais, não minta mais. Então tem que haver um arrependimento e uma conversão. Amém? Que Deus nos conceda sempre a graça do arrependimento e que a cada dia Ele nos converta para a glória do seu santo nome. Amém? E se você, meu irmão, sentir que em alguma área da tua vida você ainda precisa se arrepender e se converter, ore a Deus. Ore a Deus. Fale com Deus: Senhor, me aperfeiçoe, Senhor, me converta, Senhor, me ajude a ser um crente genuíno, Senhor, me ajude a me arrepender e a me converter, para que no dia da volta de Jesus eu possa estar preparado e apto para entrar no reino dos céus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Clemente está com a palavra.